Bom dia, meus irmãos, jovens livres. Escola Bíblica Dominical Livres em Cristo, 13 de outubro de 2024. Eu quero compartilhar com os irmãos o assunto Onde está a esperança? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, carta aos Filipenses, capítulo 3. Nós faremos a leitura do verso 17 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Senhor amado, tua palavra foi lida e nós cremos que é a tua palavra e que ela é viva e eficaz e penetra o mais profundo do coração humano. Portanto, clamamos, venha nos abençoar, venha nos alimentar, venha nos sustentar, venha nos instruir, corrigir e consolar, para que a tua palavra abrite em nosso coração e nos transforme para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Onde está a esperança? Meus irmãos, aquilo que cremos define a nossa caminhada nessa vida. Enoque cria em viver para agradar a Deus. Por isso ele andou com Deus. Noé cria na palavra de Deus, a palavra que Deus deu a ele. Por isso ele construiu a arca. Já os construtores da Torre de Babel, eles criam que podiam tornar célebre o nome deles. Por isso eles intentaram construir uma torre que chegasse até os céus. Os fariseus, eles criam na justiça própria. Por isso eles amaram mais a tradição dos anciãos do que a Deus. O homem moderno crê no secularismo e por isso ele despreza o sobrenatural. E é interessante notar que isso não é algo moderno. O apóstolo Paulo lidou com pessoas que criam, embora ainda não existisse esse nome secularismo, mas criam. E Paulo chama aqui de inimigos da cruz de Cristo, pelo fato de serem mundanos. Estarem na igreja, mas serem mundanos. E ensinarem doutrina de homens. Portanto,
contrária à mensagem da cruz. E Paulo, da prisão em Roma, ele escreve aos crentes em Filipos para tomar cuidado com esses maus obreiros. Esse capítulo 3 da carta aos Filipenses, todo é dedicado a esse assunto. E ele começa lá no verso 2 dizendo: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Esses maus obreiros se dividiam entre judaizantes, que são os da falsa circuncisão, e esses que misturaram doutrina cristã com filosofia grega. E geraram uma doutrina absurda que estava corrompendo a fé de muitos. Então a pergunta que nós devemos fazer é: onde está a esperança? Existem aqueles que, para eles, a esperança está na terra. Mas também existem alguns para os quais a esperança está nos céus. É sobre esse assunto que Paulo discorre nessa porção que nós acabamos de ler. Vamos falar primeiro daqueles para quem a esperança está na terra. Do verso 17 até o verso 19, Paulo vai se referir a eles, mas ele começa fazendo um apelo aos irmãos em Filipos: sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Não é a primeira vez que Paulo faz esse apelo às igrejas. Ele o fez 2 vezes na primeira carta aos Coríntios. E lá no capítulo 11, verso 1, ele diz a razão disso: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então aqui ele faz novamente a igreja em Filipos: sede meus imitadores, e observem aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Hoje, ou seja, segundo o ensino que receberam. Segundo aquilo que eu, apóstolo Paulo, ensino, que é o modelo para a caminhada cristã. Então Paulo, como um mestre que vivia o que ensinava, chama a responsabilidade para si. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele e os seus cooperadores andavam de acordo com a sã doutrina, ensinavam a sã doutrina. Em contrapartida, havia muitos no meio da igreja, que ele vai dizer no verso 18: muitos andam entre nós. Então ele não está falando de pessoas incrédulas de fora da igreja, mas de pessoas incrédulas dentro da igreja. Andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Não creio que Paulo chorasse por esses incrédulos que estavam corrompendo a fé dos crentes. Creio que ele chorava por aqueles que haviam abandonado a verdadeira doutrina, por causa da influência desses incrédulos que estavam ensinando doutrinas heréticas. Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. E por que são inimigos da cruz de Cristo? Porque ensinam algo que não é o evangelho da cruz. Ensinam uma doutrina sem cruz. Ensinam uma mensagem, uma doutrina que, a partir do 2º século, começou a ser chamada de gnosticismo. O nome pode ser complicado, mas é fácil entender. A palavra gnosticismo vem de gnose. E gnose é uma palavra grega que significa conhecimento.
Então, o gnosticismo tomará forma a partir do segundo século. Mas aqui no primeiro século, ele já existe de forma incipiente, embrionária, afetando as igrejas, corrompendo a fé dos crentes. E ele se baseia em dois pilares principais. O primeiro deles é o desprezo pelo corpo. O ensino de que o corpo não é importante, que o corpo não tem conexão com a alma. O importante é a alma e nada daquilo que o corpo faz contamina a alma. Logo, aqueles que acreditavam nesse ensino viviam de forma, às vezes, promíscua, imoral, porque nada que o corpo faz pode afetar a alma. Esse é o primeiro pilar. O segundo é que o conhecimento perfeito pode ser adquirido nessa vida, logo a perfeição. Um conhecimento tal que faz com que a pessoa chegue à perfeição nessa vida. Esses falsos mestres argumentavam isso e diziam já ter chegado. Então Paulo está combatendo esse falso ensino. Você percebe as implicações disso? Percebe que isso não ficou lá no primeiro século, que isso vem contaminando a igreja através dos séculos e está presente na igreja hoje? Há muitas pessoas que se dizem crentes, mas que vivem essa realidade. Achar que aquilo que fazem com o corpo não tem influência espiritual. Vivem de forma impura, contradizendo assim os ensinos bíblicos. Estão na igreja, como aqueles falsos mestres estavam, mas são joio no meio do trigo. Não dá para conceber que um crente verdadeiro, alguém que bebeu da água viva, alguém que foi regenerado, alguém que foi justificado, alguém que teve um encontro com o Senhor, possa viver dessa forma. E dizer que aquilo que eu faço com o meu corpo não tem conexão com o meu interior e que não contamina a minha alma e que eu posso viver da forma como eu quiser. O importante é que a alma se mantenha pura. Isso não é doutrina cristã. Isso é um ensino herético que contamina a igreja, que corrompe a fé e que conduz pessoas à perdição. Então, o gnosticismo, ele foi, através dos séculos, vestindo novas roupas, criando novas formas de manifestação, conforme a cultura, conforme a época. E chegou o nosso tempo, e tem corrompido a fé de muitos. Há muitos que se deixam levar por isso, porque é extremamente atrativo. Eu posso servir a Deus, eu posso ser fiel no meu espírito, na minha alma, e não importa o que eu faço com o corpo, Deus quer só o meu coração. Pode ser atrativo para alguns, mas para os verdadeiros crentes, isso é repugnante, abominável, porque o Senhor despreza, então nós também desprezamos. Paulo vai dizer por que esses que ele está combatendo são inimigos da cruz de Cristo. O verso 19, ele vai mostrar 4 razões pelas quais ele argumenta que eles são inimigos da cruz de Cristo. A primeira delas é que eles são destinados à perdição. O destino deles é a perdição. Como eu já disse, é impossível, inaceitável, que um verdadeiro crente, alguém que foi alcançado pela graça, possa ensinar
e viver, possa crer e caminhar de acordo com isso que foi dito, com esses princípios, com esses ensinamentos. Essas pessoas são como viajantes em um navio. Elas estão no mar, permanecem no mar enquanto durar a viagem, mas elas não são do mar. Quando o navio chegar ao porto, haverá o desembarque. Não são do mar. Essas pessoas são assim. Estão na igreja, permanecem na igreja, mas não pertencem à igreja verdadeira. Joio no meio do trigo. Jesus diz que o joio do meio do trigo vai permanecer até a colheita. Então, meus irmãos, não sejamos incautos, não sejamos ingênuos, mas criteriosos e cautelosos. Precisamos conhecer a palavra de Deus, ter o discernimento do Espírito para não nos deixarmos contaminar. A segunda razão que o apóstolo Paulo fala que eles são inimigos da cruz de Cristo é que eles idolatram o prazer. O Deus deles é o ventre. Ou seja, vivem para si próprio. Vivem buscando satisfação pessoal, o prazer além de tudo. Para eles, não existe cruz. O que Jesus diz sobre quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, não é válido para eles, porque para eles não existe cruz. O que para eles existe é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos desfrutar de tudo, do máximo que nós pudermos, nada disso vai prejudicar a nossa relação com Deus. Então vamos viver de forma que aproveitemos as coisas boas da vida. Isso é a idolatria do prazer. O Deus deles é o ventre. Vivem para a satisfação pessoal. A terceira razão que Paulo apresenta para que eles sejam chamados de inimigos da cruz de Cristo é que a glória deles está na vergonha. A glória deles está na sua infâmia, na vergonha. Eles têm prazer e até mesmo honra naquilo que é vergonhoso, indecoroso. Aquilo que para um crente verdadeiro provoca asco, náusea, rejeição, para eles é honra. Infâmia. Judas, na sua carta, ele fala de pessoas assim. E eles estão misturados no meio dos crentes. Vamos abrir na carta de Judas. Judas é uma carta preciosa, de um capítulo apenas, mas de um capítulo muito denso, aonde Judas vai falar desses falsos mestres e como eles se portam no meio do povo de Deus. Vou começar a leitura no verso 12 de Judas. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Rochas submersas é porque são perigosos. Imagina uma rocha submersa, o perigo que oferece às embarcações. Mas eles estão aonde? Nas festas de fraternidade. Banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água impelidas pelo vento.
ou seja, sem conteúdo. O conteúdo verdadeiro eles não têm. Árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas. Lembram que Jesus amaldiçoou uma figueira porque estava na época de frutos, mas ela não tinha frutos? Esses são assim. Duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar espumam as próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então esses são perigosos, justamente porque a glória deles está naquilo que é vergonhoso. A quarta e última razão que Paulo apresenta para que eles sejam chamados de inimigos da cruz de Cristo é que eles só se preocupam com coisas terrenas. São mundanos. Essa é uma outra forma de dizer a respeito disso. Voltando para a carta de Judas, agora no verso 14, diz o seguinte: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Lembra de Enoque? Aquele que andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si? Enoque foi um profeta. E ele profetizou. Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Profetizou a volta do Senhor Jesus, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, voltando para o texto de Filipenses, só se preocupam com coisas terrenas. Mas o destino deles é a perdição. Por quê? A esperança deles está na terra. Amam o mundo e as coisas do mundo. E se alguém ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está nele. 1 João 2,15. Não está o amor de Deus, porque a esperança deles é terrena. Agora, para aqueles que a esperança está nos céus, espero que todos nós, aqueles que estão assistindo esse vídeo, assim como eu, também que a nossa esperança esteja nos céus. E Paulo fala deles, ou de nós, nos versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Assim como Paulo deu 4 razões para que aqueles falsos mestres fossem chamados de inimigos da cruz de Cristo, aqui ele vai dar 4 ênfases para aqueles cuja esperança está nos céus. Aqueles que creem realmente viverão segundo
essas 4 ênfases que são dadas aqui. Primeira delas, a nossa pátria é celestial, está nos céus. Então, o que nós somos neste mundo? Nós somos viajantes, transeuntes. Para alguns, a viagem é boa, sem muitos percalços pelo caminho, sem muitas dificuldades a serem enfrentadas, sem muito desconforto, uma viagem boa. Para outros, a viagem é turbulenta, cheia de dificuldades e desconforto. Entretanto, para ambos, a viagem é uma viagem. Seja ela prazerosa ou não, é uma viagem. E se é uma viagem, tem um destino, tem um local de chegada. E o local de chegada é a nossa casa. E a nossa casa, segundo nos diz o apóstolo Paulo, é a pátria que está nos céus. Por mais prazerosa que seja a viagem, nós podemos até desfrutar desta viagem, dos prazeres do caminho, das novidades encontradas, mas não podemos nos agarrar à viagem. Precisamos chegar. Precisamos chegar. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles começaram a enfrentar algumas dificuldades pelo deserto. E a primeira delas é a questão da água. E chegaram a um lugar onde as águas eram amargas, um lugar chamava Mara, de amargura, aonde Deus, através de Moisés, faz com que essas águas se tornem doces para o povo beber, dessedentar-se. Eles que já haviam passado por algumas situações desde a saída do Egito. E eles continuam a caminhada. E aí o verso 27 do capítulo 15 de Gênesis diz o seguinte: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Imagina você quem está viajando pelo deserto, enfrentando as dificuldades, o calor, a falta de água, a vida do deserto. E de repente chega em Elim, um oásis, fontes de água, 12 fontes para beber à vontade, 70 palmeiras, ou seja, tudo de bom, sombra e água fresca. O povo se acampa ali. Entretanto, eles não haviam chegado em casa. Elim fazia parte da viagem. Por mais agradável que fosse, era parte da viagem. Não era o destinatário final. O destinatário final era Canaã, a terra prometida. Imagina você se Israel se acomodasse em Elim por causa das 12 fontes e das 70 palmeiras. Jamais teriam chegado à terra prometida. Portanto, a viagem pode ser muito prazerosa, mas é uma viagem. A pátria do cristão não está aqui, está nos céus. Agora, existem outras viagens que são muito turbulentas, muito cheias de dificuldades, de desconforto, cansativas. São viagens difíceis. O meu pai era da Paraíba. Meu pai saiu de casa muito cedo
para tentar uma vida melhor. Morou no Rio de Janeiro alguns anos. Foi candango em Brasília durante a construção de Brasília e depois se estabeleceu em Goiânia. Aqui ele casou, aqui eu nasci. E o meu pai trabalhava duro, mas economizava porque queria voltar a Paraíba para rever os pais. E nós fizemos a primeira viagem ao Nordeste em 1966. Eu tinha 6 anos de idade, mas me lembro de muitas coisas. Uma viagem dura, viagem de ônibus, 5 dias e 5 noites. Imagina você um ônibus na década de 60. Era como se fosse uma grande carroça com motor. E acrescente-se a isso que uma boa parte do caminho da estrada era estrada de chão. O ônibus quebrou algumas vezes. 5 dias, 5 noites nesta viagem complicada, difícil, cansativa. Eu era menino, mas os adultos chegaram lá quebrados. Muito difícil. Depois disso, nós fizemos mais algumas viagens para o Nordeste, para a Paraíba, essa viagem longa, mas em carro próprio, em situações melhores. Mas essa primeira viagem foi inesquecível. Há 58 anos e eu estou lembrando desta viagem. Então, para muitos, a vida é assim, uma viagem difícil. Muitos cristãos enfrentam mais tribulações do que outros. Enfrentam grandes dificuldades pelo caminho, enfermidades, problemas familiares, problemas econômicos e tantas dificuldades durante essa vida. Entretanto, está indo para casa. E ao chegar em casa, que é essa pátria celestial que o apóstolo Paulo fala, todo o sofrimento, todas as dificuldades, todos os desconfortos, todas as enfermidades, tudo isso terá passado, será passado. Portanto, é necessário viver olhando para frente, viajar sem se distrair muito com a viagem, mas focado na chegada, a pátria celestial. A segunda ênfase que o apóstolo dá aqui é no Salvador, o Senhor Jesus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, todos os crentes creem na volta de Jesus, porque está revelado na palavra. Entretanto, nem todos os crentes vivem aguardando essa volta. Se distraem com muitas coisas da viagem, começam a perder o foco. A viagem se torna muito prazerosa para alguns, ou às vezes muito penosas para outros, e as dificuldades faz também com que deixe de aguardar ansiosamente essa vinda do Senhor. Mas nós, como cristãos, precisamos viver todos os dias da nossa vida aguardando a volta gloriosa de Jesus Cristo. Nós devemos ser como o pai do filho pródigo, na parábola de Lucas 15. Ele vivia de olho na estrada, porque ele viu o filho que vinha longe e correu para abraçá-lo. Nós devemos ser como esse pai da parábola, olhando e esperando, aguardando a volta
do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A terceira ênfase que Paulo vai dar é da transformação da humilhação em glória. Quando ele diz o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Eu quero mostrar isso em outro texto, Marcos, capítulo 9. Abra comigo em Marcos, capítulo 9, a partir do verso 1. Marcos 9, a partir do verso 1. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas como nenhum lavandeiro da terra as podia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. O que Paulo diz lá, que ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória, está mostrado aqui, nessa passagem do Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos que haveria alguns que não passariam pela morte até ver chegado com poder o reino de Deus. Logo em seguida vem essa narrativa, 6 dias depois. Jesus escolheu 3 deles, Pedro, Tiago e João. Os levou ao monte e ali se transfigurou diante deles. Ou seja, essa transfiguração é a transformação do corpo de humilhação no corpo de glória. Também apareceram ali, com o corpo de glória, Elias e Moisés, e conversavam com Jesus. A visão era tão tremenda que Pedro não sabia o que dizer. Propôs fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, como se eles disso precisassem. Mas o texto diz, porque ele não sabia o que dizer, eles estavam aterrados. Estavam tão impressionados com aquela visão que é como se tivessem pregados à terra, aterrados. Nos momentos desse a gente fala muita bobagem, como Pedro acabou falando. Mas Jesus mostrou para eles ali o que é a transformação do corpo de humilhação em corpo de glória. E Paulo fala disso aqui, essa terceira ênfase que ele dá para aqueles que têm a esperança no céu. Terão o corpo da humilhação transformado para ser igual ao corpo da sua glória, da glória de Jesus. Corpo como de Jesus. Portanto, quem tem a esperança nos céus está aguardando isso. Esse corpo de humilhação, ele enfraquece, adoece e morre. O corpo de glória, o corpo glorificado, é um corpo que não estará mais sujeito nem à fraqueza, nem à doença, nem à morte,
porque todas essas coisas terão passado. A quarta ênfase que o apóstolo Paulo vai dar é sobre o poder de Jesus. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Jesus, após a sua ressurreição, aparece aos seus discípulos. Mateus 28, 18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então esse poder lhe foi dado após a sua ressurreição. O poder de colocar debaixo de si todas as coisas. Todas as coisas estão subordinadas a ele. E é por esse poder que ele irá transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Se a nossa esperança está nos céus, nós aguardamos esse momento. A pergunta que eu coloquei para iniciar foi exatamente essa: onde está a esperança? E mostrei, através do texto, dois tipos de pessoas. Uns, a esperança está na terra. Mas esses são inimigos da cruz de Cristo. São mundanos. Vivem para si mesmos. Idolatram o prazer. Buscam satisfação pessoal acima de tudo. A glória deles é a vergonha. Mas outros, a glória está nos céus, aguardando esse momento tão precioso, crendo e vivendo conforme crê na pátria celestial, no Salvador Jesus Cristo, na transformação da humilhação em glória. Onde está a sua esperança? Se ela está nos céus, você viverá como Enoque, andando com Deus na terra. Agora, se ela está na terra, você viverá como aqueles a quem Paulo está confrontando, os inimigos da cruz de Cristo. Onde está a sua esperança? Eu espero que ela esteja nos céus, assim como a minha, aguardando a gloriosa vinda de Cristo Jesus. E por mais prazerosa que seja a nossa viagem, nós não podemos nos agarrar a ela. É uma viagem. E ela vai passar. E glória a Deus por isso, porque quando ela passar, nós estaremos na pátria celestial. Agora, aqueles que têm a esperança na terra, eles se agarram à viagem. Mas o mais terrível de tudo para eles é quando chegar ao final da viagem. E aí só lhes resta a perdição. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Querido Senhor, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela esperança que o Senhor coloca no nosso coração e nos fortalece através do estudo da Tua Palavra e da ação do Teu Espírito. Senhor, para que nós possamos focar em Jesus Cristo, sempre, e aguardar a sua vinda, todos os dias da nossa vida. Viver conforme cremos. Abençoa teu povo, Senhor. Fortalece a tua igreja. Concede aos teus servos, meu Deus, caminhar cada dia mais na tua santa presença, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus,
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse e permaneça sobre o teu povo, aqui e em todo lugar, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.